Boa noite, amada igreja. Quantos estão sendo refeitos pelo Senhor? Digam amém. Glória a Deus, maravilha. Poder estar na presença desse Deus maravilhoso, Deus sobrenatural, Deus de maravilhas. Como é bom já sentir esse calor de Deus em nossos corações. Amém? Nós temos um tema, identidade em Cristo. Mais um tema da Jucade, maravilhosa. Na presença do Senhor, que nós possamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Peço ao pastor que leia e ore, por favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Te bendizemos, Deus eterno, Deus vivo, Deus glorioso, pela grandiosa satisfação que temos de adorar-te, de estarmos na tua presença reunidos, congregados, a termos desenvolvido em 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que recebamos essa palavra tua vinda do trono já posta no coração da tua serva, a pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Mas a todos, em outra versão, mas a todos que creram nele e o aceitaram, o receberam, como disse a versão do pastor, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Identidade em Cristo, a nossa identidade em Cristo, quem nós somos no Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos realmente no cerne do tema em Cristo, eu vou ler aqui para vocês o que significa identidade. Aquele que é idêntico, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por um meio das quais é possível individualizá-la. É algo que se é em relação aos outros. Não é possível entender a sua identidade em Cristo sem conhecê-lo. Identidade é aquela característica que nós temos que nos identifica como indivíduo, como pessoa, como, por exemplo, nós cada um tem o seu RG, falando fisicamente, todo mundo tem a sua identidade. Se você colocar sua identidade em algum lugar que você for, quando pergunta qual é o seu RG, quando coloca já aparece seus dados, seu nome, tudo direitinho lá no computador, tudo que você é, que ele identifica como, no caso eu, Nailfe, me identifica, você, o nome é esse, você tem a sua certidão de casamento, já aparece todos os seus dados que lhe identificam como um ser humano, como brasileira, como manauara, como onde quer que você tenha nascido, vai lhe identificar pessoalmente como você é. No caso, em Cristo, o que nos identifica como Cristo? Por exemplo, todos nós temos nossas características. Por exemplo, se eu imitar alguém, eu não vou fazer isso não, irmão, porque senão vai virar meme e não vou fazer não, tá? Mas se eu imitar alguém, você vai identificar. Uma vez a gente estava brincando e eu imitei alguém e todo mundo sabia quem era. Porque aquilo identifica a pessoa. Nós temos uma identidade que nos caracteriza. Por exemplo, os meninos brincam muito comigo. Diz que quando fosse colocar a o Ed já fez até lá atrás. Quando vai colocar a minha arte, eles dizem que iam colocar o chicote. Porque identificava que a chibatada ia vir, mas nem é que eu sou tão amorosa, eu sou igual a Grace. Amorosa, cheia de amor, de carinho, de compreensão. Sou mesmo, irmão, não sou não? Sou não? Ah, sim, eu me assustei agora. Sou muito carinhosa, porque eu quero o crescimento da igreja. Então, o amor também é isso, entendeu? Então, assim, o chicote, já a menina falou, vou botar o chicote. Se fizer um barulho de chicote, já lembra logo a pastora. Então, identifica, uma identidade minha nessa brincadeira, mas já identifica. Então, tudo aquilo que nos identifica é identidade. Agora, em Cristo,
O que nos identifica como cristãos, né? O que nos tem identificado como adoradores cristãos? É isso que é importante para as nossas vidas. Claro, todo mundo na sua individualidade, mas todos nós temos uma identidade em Cristo. E a identidade é o que define uma pessoa. Nome, que eu falei, sobrenome, filiação, local, data de nascimento, foto. Ela também vai determinar o nosso estilo de vida, tipo de alimentação, cultura, gostos pessoais. Se você é uma pessoa sofisticada, despojada, se é uma pessoa fechada, se é uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente. Tudo isso nos identifica como seres humanos, como pessoas individuais. Então, todos nós temos uma identidade, independente de ter um RG, nós temos uma identidade, independente. Então, todos nós somos caracterizados pela nossa identidade. No caso, nós temos dois tipos de identidade: a natural, que é representada pelas informações em nosso RG, e uma espiritual, o que somos de fato diante de Deus. E essa é que nós queremos pautar hoje e nos colocar diante do Senhor. Em Números, não precisa abrir, só vou citar, né? Em Números 13, nós vemos um bom exemplo dessas pessoas do povo de Deus com problemas sérios de identidade espiritual. Moisés envia 12 espias a Canaã. Todos nós conhecemos essa história? 12 espias, 12 cabeças, né? Foram enviados para ver aquela terra. Selecionados os homens bem preparados de cada tribo, a fim de espiar a terra que Deus havia prometido a eles. O que é interessante, todos os 12 ficaram maravilhados com a região. Era uma região maravilhosa, tudo ali emanava leite e mel, eram coisas lindas, e então todos eles ficaram maravilhados com a qualidade dos frutos. A terra realmente manava esse leite e mel, como Deus já havia falado. Josué e Caleb estavam animados em possuir aquela terra, muito animados, confiantes em Deus, mas os outros 10 espias, o quê? Chegaram a uma conclusão totalmente oposta do que Josué e Caleb. Irmãos, Deus nos dá uma identidade nele. Deus sabe muito bem quem ele é. Nós sabemos quem Deus é. Quem aqui conhece Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é um Deus de poder, Deus sobrenatural. Deus não muda a identidade dele por nada. Ele é quem é. Né? Você vem na doutrina segunda-feira e você vai ver que o eu sou é o eu sou. Ele não vai mudar quem ele é porque com peninha de alguém, vai mudar a essência dele por causa de ninguém. Assim ele quer que nós sejamos na sua presença. Não mudemos a nossa essência. Aquilo que nós cantamos aqui com o nosso ministro André, sei que o teu amor não falha, mesmo na fornalha, eu confiarei, porque eu sei quem eu sou. Nós sabemos quem nós somos, nós temos que ter essa identidade em Cristo. E aqui nós vemos 10 espias que perderam sua identidade. Que não sabiam mais que eram filhos do Deus vivo, que eram servos do Deus Todo-Poderoso. Aqueles perderam a sua identidade no Senhor, identidade em Deus. Mas 2 ali sabiam que eles eram, olha, vamos possuir agora, Deus já falou que a gente vai possuir. Eu tenho certeza, se Deus falou, eu vou possuir. Eu não vou perder de quem eu sou, porque eu vi algo que está nos meus olhos humanos, parece impossível. Para Deus não existe. E Josué e Caleb ali tinham certeza de quem eles eram. Os 10 espias sentiam-se como é que eles falaram? Olha a identidade que eles passaram a ter. O que foi que eles falaram que eles se sentiam como? Gafanhotos. Olha lá. Saíram da identidade de ser filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, para se transformarem em gafanhotos. Nós somos como gafanhotos diante deles. Olha, perderam toda a essência de Deus na vida deles. Cadê a identidade desse povo? Cadê a confiança que eles tinham no Deus que eles criam? Cadê? Morreu ali. Morreram, sentiram-se como gafanhotos diante dos inimigos. E inflamaram o povo ali a recuar, irmão. Não foi só isso. Ele queria que todo mundo perdesse a identidade.
Não era só eu perdi a minha identidade, porque acontece das pessoas perderem, mas eles queriam que todos perdessem. Eu perdi, é que nem desviado, irmão. Quando se desvia, ele não se contenta e sai sozinho. Ele quer desviar um monte de gente, porque eles perderam a identidade deles. E eles querem, e ali os 10 espias inflamaram todo um povo a perderem a sua identidade, a não confiarem mais em Deus. Como está a nossa identidade em Cristo? Como está a nossa identidade em Cristo? Em Cristo nós somos filhos amados de Deus, justificados, santificados e destinados a uma vida eterna com Ele. Essa identidade, irmão, vai além do que nós podemos ver, vai além do que nós podemos tocar. Nos identifica quem nós somos, é uma realidade espiritual que tem que transbordar nas nossas vidas todos os dias. Confiar em Deus. Se desesperar não faz parte. Não faz parte da nossa identidade. Eita glória. Não faz parte da identidade do povo de Deus não confiar. Não saber quem Deus tem, quem é Deus na sua vida. Por isso nós não podemos nos sentir como gafanhotos. Tem gente que se sente até menor. Não estou falando em termos de se humilhar na presença do Senhor. Isso aqui não tem nada a ver com humilhação, irmãos. De saber reconhecer que nós somos vermezinho de Jacó. Não tem a ver com isso, tá? Nós estamos falando de identidade. Quem nós somos. Quem Deus nos constituiu para sermos. O que ele fala lá em Pedro? Que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar tudo. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos constituiu nação santa. Ele nos constituiu assim. Então nós não podemos menosprezar o que Deus disse, o que Deus diz, o que você é e o que eu sou. Ele nos deu uma identidade. Ele nos deu um RG espiritual. E nós não podemos menosprezar essa identidade de Cristo na nossa vida. Muitas vezes o inimigo vai querer roubar, tirar sua identidade, como aqueles 10 espias. O inimigo roubou a identidade deles. Se você for falar sobre Isabel. Isabel foi a mãe de quem? João Batista. Mas ela era o quê? Antes de ter o filho? Estéril. Ela não podia ter filhos. E ali, muitas vezes, ela foi rotulada. Ela é estéril, ela é estéril, ela é estéril, ela é estéril, ela é estéril. Quantas vezes, porque a gente sabe que ela teve filho um pouco mais tarde, né? Não foi jovenzinha. E ali ela foi rotulada. Quantas vezes ela foi rotulada pelo povo, por todo mundo? Quantas vezes a pessoa quer rotular? E você não tem que se preocupar com que as pessoas rotulam você. Se preocupe com quem Deus diz que você é. É isso que nós temos que nos preocupar. Deus fala na sua palavra que falou com Zacarias enquanto ele entrou no templo, porque naquela época eles tiravam a sorte para ver quem vai entrar no templo. Quem entrou? O esposo. E ali Deus falou através que ela conceberia e seria mãe de João, que daria o nome de João ao seu filho. Quem foi que deu a identidade de Isabel? Você vai ser mãe. Todo mundo dizendo, você é estéril, você é estéril, você é estéril. Mas Deus disse que ela seria mãe. E não seria mãe de qualquer um. Ela seria mãe do precursor do Senhor. Se Deus já determinou na tua vida quem você é, irmão, não se preocupe com o que os outros estão falando. Se preocupe com o que Deus acha de você. Isso é que é importante. Não o que os outros falam de você. Isso é importante. Existe um outro personagem na Bíblia. O nome dele é citado muito pouco na palavra do Senhor. Jabes. Quando nasceu, pastor Jabalãs, que ele já conhece tudo, né? Difícil, né? Quando alguém já conhece todas as coisas assim. Mas Jabes, quando ele nasceu, a mãe dele sentiu muitas dores. Muitas dores. E Jabes significa causador de dores. Tanto que na palavra fala assim, porque tive muitas dores, teu nome será Jabes.
Então, toda vez que aquele rapaz era chamado, Jabes, o que que indicava? Você me causa dores, você me causou dores. Toda vez que aquele rapaz era chamado, todos se lembravam que ele era um causador de dores. Todas as vezes. Ele foi rotulado como um ser que causa dores na sua vida, na sua vida. Toda vez que chamava o seu nome, é como se estivessem rotulando a ele, que ele era um causador de dores. Você é uma pessoa que faz os outros sofrer. Mas a Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. A Bíblia diz. A palavra de Deus fala que Jabes orou ao Senhor. E a oração dele mudou toda a sorte daquele homem. Ele falou: Senhor, se for a tua vontade, que eu seja uma pessoa que faça prevalecer na tua presença. E sabe o que a palavra de Deus fala para ele? Deus ouviu e faça-se conforme a tua oração. Irmãos, nós não temos que nos preocupar, como eu falei aqui, com o que os outros falam. Você é causador de dores, mas o Senhor fala, pois você vai prosperar, você vai ser o mais ilustre entre todos os teus irmãos. É Deus, irmão, se preocupe com o que Deus está falando de você. Deus faz prevalecer. Não aceite título de ninguém, aceite de quem você é. Você é filho de Deus, como nós lemos lá no primeiro versículo. Deus nos constituiu para sermos seus filhos, estarmos na sua presença. Não importa o que falam a seu respeito, mas o que Deus pensa a seu respeito. Isso é o mais importante para as nossas vidas. Eu vi um exemplo de uma coisa tão simples, que é a abelha. Não sei se vocês já viram o estudo que a NASA fez sobre a abelha. Alguém já viu esse estudo? A NASA ela foi estudar a abelha. Porque, anatomicamente, a NASA viu que alguma coisa era diferente, alguma coisa estranha, né? Uma abelha voar. Porque o corpo da abelha ela é muito grande para as asas que ela tem. Então, eles foram fazer um estudo profundo. Mesmo que a NASA não tem mais o que fazer, né? Mas ela foi estudar sobre a abelha. E ela começou a estudar tudo sobre a abelha. E elas entraram na seguinte conclusão: é impossível a abelha voar. A abelha voa, e a NASA descobriu que é impossível a abelha voar, indo contra tudo que está ali vendo, né? Eles chegaram à conclusão que é impossível a abelha voar, porque as asas são pequenas para o tamanho do seu corpo. Irmãos, ela voa porque Deus fez ela para voar. O que Deus fez tem que funcionar, mesmo que a NASA diga que não voa ou não voa. Você é feitura de Deus, irmão. Você nasceu para dar certo. Deus já nos deu uma identidade. Deus falou, olha, vou contra o impossível, digo, a abelha voa e ela vai voar, e acabou. E a abelha voa. Não interessa, você vai, aí, a ciência diz que não pode, mas ela voa? Porque Deus falou que vai. E acabou. O que Deus prometeu para você? Ele vai cumprir. Ele é Deus. Ele já te deu uma identidade de vencedor. Ele já nos deu. Nós somos servos do Deus vivo. Então, Ele nos fez para prevalecer. Ele nos fez para sermos grandes diante dEle, diante do Senhor. Não para nós mesmos, mas para Ele, para a honra e glória dEle. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas. Perdem sua identidade por causa de coisas. Tem gente que conquista muitas coisas. Tem pessoas que até eu não entendo. Gente, olha, eu não sou contra futebol não, em nome de Jesus, tá? É porque eu não gosto mesmo de futebol, tá? Tanto que eu não entendo nada de futebol. Apesar de ver lá no Coisa das Mulheres, eu dei até um exemplo de futebol, mas porque era para a glória do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu acho um absurdo. Não desmerecendo ninguém, mas eu acho um absurdo um jogador de futebol ganhar o que eles ganham. Sinceramente. Eu acho um absurdo. 3 dias deles resolvia a minha vida.
3 dias que bastava, né? Eu acho um absurdo uma pessoa que faz jogar bola ganhar o que ganha. Pelo amor de Deus, gente. Na hora do aperreio, a primeira coisa que você vai deixar de fazer é ver futebol. Você vai atrás de um médico, você vai dar alguém de competente que deveria ganhar muito bem para salvar vidas, para ensinar pessoas, conhecimentos, deveriam ganhar muito bem. Eu acho um absurdo. Mas eu quero dizer uma coisa, o que eu quero entrar com isso? Eu quero fazer um paralelo entre preço e valor. Existem pessoas que ganham absurdamente preço, tem ganho demais. Mas na hora que perde as coisas, ficam desesperados, porque perderam aquilo que tinham. Você está colocando preço em você mesmo. Por exemplo, Paulo falou o quê? Eu sei ser feliz em toda e qualquer situação. Se eu tenho, se eu não tenho, se eu como, se eu não como, seja o que for, eu sou feliz. Porque o quê? A alegria do Senhor é a minha força. A minha alegria está no Senhor. E as pessoas colocam preço em si mesmas. Ah, porque eu tinha isso. Hoje eu sou infeliz. Perderam sua identidade porque colocaram preço em si mesmo. Hoje eu tenho um apartamento, amanhã eu não tenho, eu sou, meu Deus, eu estou desesperada, entrei em depressão, porque eu tinha isso e hoje eu não tenho mais. Ah, porque eu sempre tive esse nível de vida e hoje eu estou bem aqui. Então, pelo amor de Deus, eu estou muito triste, muito depressivo, muito ansioso, muito por isso. Por quê? As pessoas não têm mais valor, mas têm preço. Irmãos, quem tem identidade em Cristo é feliz em toda e qualquer situação. Independe da situação, independe de quem nós somos. Independe de quem nós somos. Deus quer que nós sejamos o que Ele é. Porque não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então hoje nós somos filhos. Meu irmão, ser filho do rei. O que você tem aqui é leve e momentâneo. As pessoas não têm mais valor das coisas, mas têm preço para as coisas. Não percamos a nossa identidade. Deus sabe ser Deus no céu e soube ser Deus na terra. Se transformou em pecador, mas não perdeu a sua essência de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabe quem ele é. Ele não precisa de nada. Porque mesmo numa cruz, ele não deixou de ser Deus. Assim tem que ser cada um de nós. Sei estar bem na glória e sei estar bem quando está tudo faltando. Quando eu estou lá naquela cruz sangrando. Quando não tem nada, todos me abandonaram. Eu sei ser feliz. Nós temos que entender isso. Não perder a essência. Eu achei muito tremendo, um exemplo que eu vi, eu achei muito lindo. Sobre Deus, Adão e Eva no Éden. Deus tinha Adão e Eva no Éden. E aconteceu o quê? Nós sabemos, houve o pecado. Deus perdeu ali no Éden 100% das suas ovelhas. No Éden. Ele perdeu 100% das ovelhas dele. 100%. Todos os dois ali pecaram e saíram da presença do Senhor e do Éden, e com ele toda aquela geração, né? Porque nós sabemos que ele ali cresceram e se multiplicaram, e ali tinham, nós sabemos disso. E ali, quando houve o pecado, todos caíram e saíram da presença do Senhor. Deus prefere, não perdeu a sua essência, para dizer assim, não, mas eu vou perder todo mundo aqui todo mundo aqui. Vou perder todo mundo aqui no meu Éden, na minha igreja, que até então me adoravam, até então andavam comigo. Todas as tardes eu vinha para andar com eles nesse paraíso maravilhoso. Ele perdeu 100% das suas ovelhas. Porque ele prefere ovelha adoradora do que ovelha que conversa com serpente.
Ele não perdeu a sua essência, não. Prefiro perder ovelha que conversa com serpente do que ter esse tipo de ovelha aqui dentro. Então Deus não perdeu a sua essência por causa de alguém. Ele sabia muito bem quem ele era. O povo no Egito. Quando o faraó perguntar quem é que te envio, qual a identidade de quem me enviou, disse Moisés ao Senhor. Não vou pegar a tua pregação não, tá? É só um exemplo, tá, Luciano? Diga que o eu sou te enviou. O propósito de Deus, irmão, é saber quem ele é através de você. Porque faraó vai dizer, quem eu sou? Não sei quem é. Mas ele vai saber através de você. Quem é o eu sou na sua vida? Quem é Deus na sua vida? Quem é? Através de você, quem é Deus? Nós mostramos quem Deus é através dos nossos atos, do nosso agir. Vai mostrar quem Deus é em você. A sua essência, a sua identidade no Senhor. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17, em Cristo somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Irmão, nós somos novas criaturas em Deus. Nós somos novas criaturas em Deus. E Ele quer assim a nossa identidade em Cristo. É a percepção de que realmente nós somos no Senhor. Quem é você? Quem nós somos diante de Deus? Irmãos, a minha roupa não me define. Um momento na minha vida não me define. Uma atitude minha não me define. O que me define é o meu dia a dia na presença do Senhor. Quem eu sou na presença do Senhor. Quem eu sou na hora da adversidade. Que atitude eu tomo quando algo vem de encontro ao meu eu. Eu vou mostrar quem eu sou na presença do Senhor. O meu cotidiano define a minha essência no Senhor. Quem realmente somos, segundo o olhar de Deus e a sua palavra em nós, vão definir quem nós somos. Se nós somos novas criaturas ou não. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ele de antemão conheceu. Eu pergunto, Deus conhece você como? Isso fica para a sua vida. Isso fica para a minha vida. E isso é para eu pensar, quem sou eu? Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Efésios 2:10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós. 1 Pedro 2:9, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 João 3:1, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus, e o somos. Filhos de Deus. Filipenses 3:20, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Abramos em Romanos 8. Romanos 8, de 15 a 18. Peço que o Yuri possa ler, por favor. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Glória a Deus. Irmão, Deus não nos deu um espírito de escravidão, de covarde. Ele nos deu o espírito da glória dele. Somos filhos de Deus. Chamamos ele de Pai, Abba, Pai. Ele é tudo em nós. Nós temos identidade nele. Nós temos que viver por ele, irmãos. Não perca a sua identidade por coisas. Você não tem preço, irmão. Você não tem preço. Deus já pagou o preço por nós. Nós somos valorosos para Deus. Ele nos escolheu, ele nos predestinou para a glória. Cabe a nós escolhermos estar na glória dele. É uma escolha que nós fazemos. Ter essa identidade em Cristo é uma escolha que nós fazemos. Irmão, Daniel resolveu, disse: eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Ele escolheu não se contaminar. Ele falou: não vou perder a minha identidade. Ah, não pode orar. Vou continuar orando, porque o certo continua sendo certo. E o errado continua sendo errado. Lembra da quarta-feira, santidade? Uma coisa está ligada na outra. Não tem como eu ter uma identidade em Cristo sem me santificar. Não tem como. Então, ele não perdeu a identidade dele. Sadraque, Mesaque e Abdenego perderam sua identidade. Não vou me prostrar. Vai ser lançado lá na fornalha ardente. Pode lançar, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou na presença do meu Deus. Prefiro morrer. Quantos aqui, fale para você, irmãos, você mesmo. Se viesse uma agonia, uma perseguição tal, quantos aqui não negariam a Jesus ou negariam a Jesus? Como? Porque, irmão, nós vivemos ainda por enquanto, quase já não, num país livre para adoração. Para pregar, a questão de pregação já não pode mais pregar certas coisas. E eu falei sobre isso na quarta-feira. Será que eu negaria? Nós negaríamos ou não negaríamos quem nós somos diante de Deus? Sadraque, Mesaque e Abdenego não negaram. Foram para a fornalha. E o que aconteceu? Deus estava lá com eles. E mesmo que morra, irmãos, faça que nem Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é identidade em Cristo. É estar na presença de Deus. Não perca a sua identidade. José não perdeu sua identidade. Mesmo mentindo, falando que ele tentou forçar, estuprar a mulher de Potifar, ele não perdeu sua identidade. Ele podia, no decorrer, desde que foi vendido até o dia que ele foi governador, ele soube não perder sua identidade. Tanto quando estava lá embaixo, quando estava lá em cima. Muitos perdem sua identidade quando o dinheiro vem. Perdem sua identidade, porque o dinheiro fala mais alto, porque tem preço na sua vida. Ele soube ser de Deus, tanto na agonia, quanto quando foi governador. Não perdeu a sua identidade. Esther não perdeu a sua identidade. Ruth mudou a sua identidade. Porque outrora ela não era uma mulher de Deus, uma mulher seguidora. Ela se converteu ao Senhor através da sua sogra e ali ela passou a ter uma nova identidade. Ela não abriu mão. Até quando a sua sogra Noemi deu uma escorregada, ela, epa, não. O teu Deus é o meu Deus, onde fores eu irei, onde pousares pousarei, eu estarei contigo, porque o Senhor está conosco. Não perdeu a sua identidade. Serva de Naamã. Oh, meu Deus. Tem nem nome a menina. Mas não perdeu a sua identidade. Olha, se o Senhor estivesse lá, porque ela saiu da terra dela, mas Deus não saiu dela. Deus estava com ela, ela tinha uma identidade no Senhor e ela não perdeu a sua identidade. Irmãos, Deus fala muito assim aos nossos corações aqui essa noite. Não negue a Jesus. Não negue o que Deus chamou você para ser. Seja um adorador em todo e qualquer lugar, em qualquer situação. Não negue o nome de Cristo. Porque Deus nos chama a sermos filhos dele. Estarmos na sua presença.
E Deus escolheu a nossa identidade desde a criação do mundo. Eu vi um exemplo maravilhoso, eu acho que todos aqui, a maioria já assistiu, e eu achei muito lindo, vou repetir aqui para você que nos assiste, e você aqui já deve ter assistido, sobre justamente a criação, de quando Deus criou quem nós somos. Irmão, não existe ser alguém sem estar em Deus. Se nós não estamos em Deus, nós não somos ninguém. Nós vivemos num mundo onde não existe mais identidade, irmãos. Se eu quiser ser o que eu sou, eu quero ser uma mulher de 2,50 m, bem parecendo uma girafa, eu quero ser loura do olho azul, mas você não é, mas eu quero ser. Então você tem que aceitar isso, porque eu quero ser assim, então me aceite do jeito que eu quero ser um cachorro, e eu vou ver até gente se transformando em cachorro, porque quer ser cachorro. As pessoas não sabem mais nem o que elas são. Nunca vi uma geração que pode tudo, que faz tudo, que eu quero ser assim, porque eu quero ser assado. Uma geração que fala que eu posso, eu sei o que eu quero e não sabe o que quer, na verdade. E é uma geração tão depressiva, uma geração tão infeliz, que vive em psiquiatra, vive em psicólogo, vive com remédio, tarja preta, porque não sabe quem é, não tem identidade. Essa é a geração que nós vivemos, uma geração alienada, que pensa que pode tudo, que sabe tudo, mas no fundo não sabe nada, porque não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é. Uma que era mulher que virou homem, que se tivesse, fala assim, se eu tivesse escolha, eu preferia ser mulher, e não tem, você era. Não sabe o que é da vida. Não sabe o que é na vida. Pelo amor de Deus, irmãos. Sem Deus nós realmente não somos nada. Não sabemos de nada. Como na criação. Como Deus falou na criação. Nós temos que estar no nosso ambiente natural, irmão. O nosso ambiente natural se chama Deus. Jesus Cristo. Ele é o nosso ambiente natural. Ali nós sabemos quem somos. Como no exemplo ele fala assim, que quando Deus quis criar os peixes, ele falou com o mar. Quando ele quis criar as árvores e as coisas da terra, ele falou, produz a terra seres viventes. Ele falou com a terra. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou o quê? Façamos o homem à minha imagem, à minha semelhança. Ele falou com ele mesmo. Então o ambiente natural do homem é Deus. Porque se você tira um peixe da água, ele morre. Se você arranca uma árvore da terra, ela morre. Se você sai da presença de Deus, você morre. Então o nosso ambiente natural é na presença do Senhor. Glória a Deus. Sem Ele nós morremos, irmãos. Sem Ele nós não somos nada. A nossa adoração é a medida do que Deus quer, não do que nós queremos dar ou ser diante de Deus. É a medida dele. É quem ele é, irmãos. É necessário nós anunciarmos. É necessário nós falarmos da vinda do Senhor. As pessoas hoje têm medo de falar. Igrejas se calam, perderam a sua essência, a sua identidade, porque tem medo de perder mesmo, porque assusta. Irmãos, nós não nos calaremos. Nós iremos pregar a palavra. Sabe por quê? Eu vi um outro exemplo também maravilhoso. Uma criança, virou até um filme isso, irmãos. Uma criança pequena aprendeu na sala de aula que quando o tsunami tá para vir, ele puxa água, ele recua a água. E ela estava na praia com seus pais, criança pequena. Estava na praia com seus pais e de repente ela viu a água recuar. E quando ela viu a água recuar, ela lembrou do que ela aprendeu na sala de aula. E ela começou a falar, falou para os pais dela, começou a gritar aos 4 cantos ali que o tsunami estava vindo.
E ela gritava, os pais acreditaram nela, saíram correndo, saíram daquele lugar, foram para um abrigo, e muitos ali saíram e outros não, ficaram ali. E aquelas pessoas que ficaram ali, morreram. Assim somos nós cristãos. Nós estamos proclamando, nós estamos gritando, nós estamos falando, não perdemos a nossa identidade, não vamos perder a nossa identidade. Proclame as verdades do Senhor, dê seu testemunho de Cristo, fale que Jesus está voltando, que Jesus ama. Aqueles que querem ouvir, vão correr para a presença do Senhor. Mas nem todos ali vão te ouvir. Mas você fez a sua parte, porque se a gente sabe que uma desgraça vai acontecer, como aquela garotinha, e nós pensássemos só em nós mesmos, que tipo de crente nós seríamos? Nem seríamos, né, irmãos? Se eu me preocupo só com a minha vida, com o meu, aquilo que eu quero, que crente nós somos? Que identidade em Cristo nós temos? Se nós queremos realmente ser adoradores, ter essa identidade em Cristo, proclame Cristo na sua vida. Seja testemunho de Cristo ontem, hoje e sempre. Seja um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que nós tenhamos essa identidade em Cristo, que nós vivamos o que Deus tem para as nossas vidas, que nós sejamos essas novas criaturas, como fala 2 Coríntios, nós sejamos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que as pessoas olhem, lembra de santidade? O reflexo de Cristo aqui na terra? O que é reflexo? Refletir a imagem do que é. Nós somos reflexo. Quem olha para nós não vê a nós, mas vê Cristo. Porque nós somos reflexo dele aqui na terra. Essa é a nossa identidade em Cristo. Nós somos o que ele é. Nós andamos como ele andou. Nós falamos o que ele falou. Nós fazemos o que ele fez. E nós temos que ser quem ele é aqui na terra. Essa é a nossa identidade. Adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que nós somos. Amém, amados? Quantos aqui têm identidade em Cristo? Diga amém. Glória a Deus, que nós não percamos jamais a nossa identidade e sejamos esses adoradores do nosso Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade. Achamos o ministério de louvor. Glória a Deus.